Fala pessoal, bom, dando continuidade no assunto da América, tá? Nós vamos falar um pouquinho do relevo e algumas características. Essa aqui eu acho bem legal anotar. Eu tentei desenhar mais ou menos aí o mapinha, porque precisa para a gente entender, né, essa diferença. Bom, vamos iniciar então. Para a gente começar a falar sobre relevo, nós temos que dividir ele em três partes. A parte leste, tá? E a parte oeste da América, tá bom? Bom, tem também a parte central, mas eu vou deixar por último. Vamos lá, então. Vamos começar pelo leste da América. Bom, no leste da América, de maneira geral, nós temos duas formações importantes que caem bastante. Aqui na América do Norte nós temos os Montes Apalaches, tá? E aqui na América do Sul nós temos o Planalto Brasileiro. Então eu vou começar primeiro pela parte norte, tá bom? Eu vou desenhar aqui para vocês, ó, vou tentar aqui, né? Aqui nós temos então essa formação de relevo, tá? Essa formação de relevo nós chamamos de Montes Apalaches, ok? Vou até grifar aqui de vermelho, ó. Tá bom? Bom, antes de eu falar dos Montes Apalaches, né, de maneira geral, eu tenho uma característica importante, porque quando nós falamos da parte leste da América, tá, em questão física do relevo, nós temos nessa área, nesse lado, formação de planaltos antigos, tá? De planaltos antigos. E quando nós falamos em planaltos antigos, consequentemente, eles foram totalmente, que ao longo dos anos, desgastados, né, pelos processos de erosão e intemperismo. Então, eu vou até anotar aqui, ó, desgastados, tá? Através da erosão, dos processos de erosão e dos processos de intemperismo. Temperismo físico, químico, que ao longo do tempo ele vai se desgastando, né, e moldando, arredondando esse relevo. Então é um relevo mais antigo a leste, tá bom? Bom, então vamos entrar nessa parte dos Montes Apalaches. Então, detalhe, né, os Montes Apalaches, a localização deles está na América do Norte, tá bom? De maneira geral, faz parte aí da América do Norte. Tá bom? Ele tem, eu vou colocar com flechas aqui, tá? Aproximadamente 2.400 quilômetros de extensão. Tá bom? Então, olha só que coisa. Ele se estende desde do Canadá até os Estados Unidos. Então, ele tem aproximadamente 2.400 quilômetros de extensão. E a altitude dele varia em torno aí, ó, de 1.000, aproximadamente, né? De 1.000 metros de altitude. Tá bom? 1.000 metros. Nós falamos que essa parte aí, elas são conhecidas como no leste, planaltos antigos. Nós falamos também, podemos usar o nome de dobramentos antigos, tá? Dobramentos antigos. Olha que coisa. Também pode ser dado esse nome. Então, de certa forma, mas é basicamente isso, tá? A localização dos Montes Apalaches, que fica nessa parte da América do Norte ali, que tem as características de ser bastante antigos e desgastados pelos processos erosivos, tá bom? Descendo, pessoal, nós temos aqui, na região da América do Sul, nós temos o chamado Planalto Brasileiro, tá? Ó, o Planalto Brasileiro, tá bom? Grifem aí, ó, com a caneta vermelha, tá bom? Bom, como nós falamos do Planalto Brasileiro, ele tem uma altitude menor, tá? Que os Montes Apalaches. A altitude gira em torno mais ou menos aqui, né, de 300 a 900 metros, tá? De altitude. Tudo bem? Essa região, pessoal,
da América do Sul, onde pega o Planalto brasileiro, uma característica que eu acho bem legal anotar aqui, que aqui nós temos antigos fluxos de basalto, tá? Fluxos de basalto que foram derramados há muitos anos atrás. Por isso que deu origem a toda essa parte importante de solo, de terra roxa, inclusive, né, com o desgaste desse Planalto brasileiro, formou tudo isso, tá? Então é uma região, uma área aqui com antigos fluxos basálticos, tá bom? E detalhe, né, como eu falei para vocês, se ele é um planalto e ele é mais antigo nessa área leste, né, nós temos a presença forte aí da erosão, tá? Que atua diretamente no relevo, arredondando ele, né? Então nós podemos falar que é um relevo, arredondado, esculpido, né? Esculpido pelos processos erosivos. Aí você trabalha aí a chuva, o vento, entre outros, né? E um detalhe importante, muito importante anotar isso, que quando nós falamos do Planalto brasileiro, galera, nós estamos falando de regiões com escudos cristalinos. Escudos cristalinos, esse é importante para retirada de minérios, né? Por isso que o Brasil é riquíssimo. Então, esses planaltos antigos têm, ao longo do tempo, ali a formação de minérios. Então, são os escudos cristalinos, tá bom? Então, é basicamente isso, o lado leste da América. Agora, no lado oeste da América, nós temos aqui, olha só o que eu vou fazer, até pontiagudo aqui, ó, para representar, tá, ó. Nós temos esse lado, as chamadas, anotem aí por favor, ó, as chamadas montanhas rochosas, tá bom? Montanhas rochosas, certo? Vou grifar aqui em vermelho para ficar bacana. As montanhas rochosas. Bom, como nós falamos, quando nós falamos da parte oeste da América, nós estamos falando de uma formação recente, ó, de uma formação recente. O que é uma formação recente? Com dobramentos modernos. Então, ó, anota aí, ó, dobramentos modernos, que nada mais é que a formação de montanhas, né? Tá aqui o nome, montanhas rochosas, tá bom? Encontro de placas tectônicas, então ergue-se grandes cadeias montanhosas nessa região, tá? Eu vou falar primeiro então da parte norte e depois da parte sul, tá bom? Então, uma das características importantes que nós podemos anotar dentro das montanhas rochosas, que lógico, ela faz parte da América do Norte, de certa forma, tá bom? Ela tem mais ou menos uma extensão de norte a sul ali, uma extensão de aproximadamente 4.800 quilômetros de extensão, tá bom? Olha que interessante. E a altitude ali, por ser montanha, a média, tá? Tô colocando a média, mas isso passa. A média é de mais ou menos acima de 1.200 metros de altitude, tá bom? Se você quiser colocar um exemplo para não ficar tão relativo isso, eu acho legal, né? Que o pico mais alto dessa região das montanhas rochosas, vou colocar aqui para vocês, tá? Melhor, ó, vou colocar como exemplo. O pico mais alto que a gente tem aí, ele fica aqui no Colorado. E ele tem aproximadamente aí uns 4.400 metros de altitude, é bem alto, é o pico mais alto que nós temos ali, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, ó, o pico mais alto, ele tem mais ou menos 4.400 metros e se localiza no Colorado, tá bom? É basicamente isso. Tá? Então, se é montanha, você tem encontro de placa, pode ter terremoto nessas áreas ali, né? Então, eles vivem em constante instabilidade nessa região, tá bom? Bom, e por último, aqui na América do Sul, nós temos
a famosa, né, Cordilheira dos Andes. Ó, vou ter que colocar ela aqui para vocês, tá? Bom, então desse lado nós temos a Cordilheira dos Andes. Deixa eu ver se está centralizado aqui para vocês. Então anota aí, ó. A Cordilheira dos Andes. Tá bom? Grifem aí, ó, para ficar legalzinho. A Cordilheira dos Andes, pessoal, lógico, ela faz parte da parte sul, né, do hemisfério sul. Então ela tá na América do Sul, ó. Na América do Sul, tá bom? A Cordilheira dos Andes, pessoal, formação montanhosa também, a média de altitude ali que você tem, que ela é mais elevada em relação à América do Norte, ela tem uma média de 4.000, tá? 4.000 metros de altitude. E detalhe, se vocês quiserem anotar isso, eu não sei, eu acho bacana, né? Como ela é uma cadeia montanhosa, ela tem encontros de placas tectônicas aqui também. E como a América do Sul costuma cair bastante, eu acho legal colocar até o nome das placas, se você quiser, tá? Eu vou anotar aqui, vamos ver se eu puxo aqui uma flecha, ó. Nós temos aqui, então, o encontro da placa, ó, da placa de Nazca com a placa sul-americana. Tá bom? Então, nesse encontro forma a Cordilheira dos Andes, cadeia montanhosa elevada. E detalhe, esses picos montanhosos é difícil ocupação humana, né? Por conta do clima ser extremo ali e regiões de difícil acesso. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Acho que tá ficando mais fácil dessa forma para vocês entenderem, tá? Espero que sim, né? E não podemos esquecer da parte central, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, a parte central. Eu vou fazer em vermelho mesmo, tá bom? Por causa do espaço. A parte central, nós temos principalmente aqui na América do Norte, ó, essa região aqui, ó, nos Estados Unidos principalmente, né? Chamada de, vou colocar aqui, ó, puxar uma flecha aqui para vocês, ó, chamada de planície central, ó, a planície central, bom? Essa planície central, você tem principalmente ali, aqui nessa região dos Estados Unidos, a região da planície onde pega o rio Mississippi, tá, ó, Mississippi, que é uma região de grande sedimentação e baixas altitudes, ó, vou anotar aqui, ó, baixas altitudes, tá bom? Baixas altitudes e um formado, né, por sedimentação, ó, sedimentação. Então aqui você tem o rio Mississippi, bem importante nessa planície, tá? E na América do Sul, nós temos a região aqui, ó, da planície amazônica, tá? Ó. Aqui nessa parte aqui, nós temos a região da planície amazônica, tá bom? Que nós conhecemos muito bem ali também. Então é isso, tá, galera? Nós temos um relevo aí bacana da América e as suas divisões. Espero que vocês tenham entendido. Forte abraço e vamos para os exercícios. Até mais!